Segundo Crônicas, capítulo 28. Em Judá reina Acais, mau, derrotado por Israel e Síria, ergue altares de idolatria. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos do rei de Israel, e além disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desapossado, expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos de idolatria, e sobre as colinas, como também debaixo de toda a árvore verdejante. Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou na mão do rei dos assírios, os quais o feriram, e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de cativos, que trouxeram a Damasco. Também foi ele entregue na mão do rei de Israel, o qual o feriu com uma grande matança. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, em um só dia, 120.000 homens, todos eles homens valentes, porquanto haviam abandonado o Senhor Deus de seus pais. E Zicri, homem valente de Efraim, matou a Maasias, filho do rei, e a Asricão, o mordomo, governante do palácio, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram cativos de seus irmãos 200.000, mulheres e filhos e filhas, e também saquearam deles grande despojo, e levaram o despojo para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Odede, o qual saiu diante do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, porque o Senhor Deus de vossos pais está virado contra Judá, é que os entregou na vossa mão, e vós os matastes, com uma raiva tal que alcançou até ao céu. E agora vós mesmos pensais em sujeitar a vós mesmos os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura não tendes vós mesmos, pecados contra o Senhor, vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me, e fazei retornar os prisioneiros que trouxestes cativo de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Zeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adilaí, contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes cativos, porque, além da nossa ofensa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos grande culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os cativos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e vestiram-nos e calçaram-nos, e deram-lhes de comer e de beber, e os ungiram. E a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e fizeram-nos entrar em Jericó, na cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Acais busca o socorro do rei da Síria. Não o acha. Naquele tempo, o rei Acais enviou mensageiros para pedir ao rei da Síria que o ajudasse, porque outra vez os edomitas tinham vindo e ferido a Judá e levado cativos. Também os filisteus tinham dado entre as cidades das terras baixas e do sul de Judá, e tinham tomado a Bet-Semes, e a Aijalon, e a Gederote, e a Socó, com as aldeias da sua jurisdição, e a Timná, com as aldeias da sua jurisdição, e a Ginzo, com as aldeias da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque este havia liderado para fazer liberar a imoralidade de Judá, para de todo transgredir contra o Senhor. E Tiglat-Pileser, rei da Síria, veio até ele, porém o pôs em aperto, e não o fortaleceu. Porque Acais tomou o despojo da casa do Senhor e da casa do rei, e dos príncipes,
e os deu ao rei da Assíria. Porém este não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acais, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína, e de todo Israel. E ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez lugares altos de idolatria, para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Quanto ao restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro rolo dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acais com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 29. Em Judá reina Ezequias, reto. Ordena que se purifique o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor, e aí reparou. E trouxe o sacerdote e os levitas, e ajuntou-os na praça oriental. E lhe disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o abandonaram, e desviaram seus rostos da habitação do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou para serem removidos com maus tratos e terror. Entregou à assolação e ao assobio de escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por causa disso, nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estão em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração fazer um pacto com o Senhor, o Deus de Israel, para que seja desviado de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes em pé diante da face dele, para o servirdes, e para serdes seus servidores e queimadores de incenso. Levitas purificam o templo. Ezequias restabelece o culto ao Senhor. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Cis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Zoá. E dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel. Dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dentre os filhos de Emã, Jequiel e Simei. E dentre os filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos, e santificaram-se. E vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor, para a purificar. E tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então entraram na parte interior, até com o rei Ezequias, e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios.
e a mesa dos pães da proposição com todos os seus utensílios. Também todos os utensílios que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os governantes da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes machos, para sacrifício pelo pecado, pelo reino e pelo santuário, e por Judá. E ele ordenou aos filhos de Arão, os sacerdotes, que oferecessem sob o altar do Senhor. E eles cortaram no pescoço em sacrifício os bois, e os sacerdotes receberam o sangue e o lançaram a esmo sob o altar. Também mataram os carneiros e lançaram a esmo o sangue sob o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e lançaram a esmo o sangue sob o altar. Então trouxeram os bodes machos para sacrifício pelo pecado diante do rei e a congregação, e puseram as suas mãos sobre eles. E os sacerdotes os cortaram no pescoço, em sacrifício, e com seu sangue fizeram oferta pelo pecado sob o altar, para fazer expiação por todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado vinha do Senhor, por meio da mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecesse o holocausto sob o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor com as trombetas, e com os instrumentos ordenados pelo poder da mão de Davi, rei de Israel. E toda a congregação adorou prostrada, e aos cantores cantaram, e as trombetas foram tocadas, tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei a todos quantos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E lhe cantaram louvores com alegria, e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias, dizendo: Agora que vos consagrastes vós mesmos ao Senhor, chegai-vos, e trazei sacrifícios e oferta de gratidão à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e oferta de gratidão, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isto em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos. Pelo que seus irmãos os levitas os ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância com a gordura das ofertas de paz e com as ofertas de oferta líquida derramada para os holocaustos. Assim se restabeleceu o exercício do servir da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se regozijaram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque tão rapidamente se fez esta obra. Segundo Crônicas, capítulo 30, Ezequias convida todo o povo a retornar a Deus e vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa ao Senhor, o Deus de Israel. Porque o rei tivera reunião de conselho e decisão com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrar a Páscoa no segundo mês. Porquanto não puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. Isto pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Beceba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa ao Senhor, o Deus de Israel,
em Jerusalém, porque por um longo tempo não tinham feito isto de modo tal como foi escrito. Foram, pois, os mensageiros correios com as cartas da mão do rei e dos seus príncipes, através de todo o Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filho de Israel, voltai ao Senhor, Deus de Abraão, e de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapou da mão dos reis da Assíria. E não sejais como vossos pais, nem como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que ele os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa nuca, como vossos pais. Entregai a vossa mão ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor, vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque, em retornando vós ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante dos que os levaram cativos, de modo que tornarão para dentro desta terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e gracioso, e não desviará de vós o seu rosto, se retornardes a ele. E os mensageiros correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém as pessoas escarneceram e alegremente tocaram, zombando deles. Todavia alguns de Azé e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração, para fazer o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos no segundo mês, uma congregação muito grande. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram para dentro do ribeiro de Cedron. Então cortaram no pescoço em sacrifício a Páscoa, no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram, e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E postaram-se no seu posto, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes lançaram a esmo o sangue, tomando-o da mão dos levitas. Porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas tinham o encargo de matarem os cordeiros da Páscoa, por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muito de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, aceite expiação por todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E deu ouvidos o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a santa e organizada festa dos pães ázimos durante 7 dias, com grande alegria. E de dia em dia os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor, acompanhados com instrumentos, louvando ao poder do Senhor. E Ezequias falou benignamente ao coração de todos os levitas que faziam conhecer o bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, sacrificando sacrifício de oferta de paz, e fazendo confissão de pecados ao Senhor, Deus de seus pais. E tendo toda a congregação deliberado em reunião do conselho e decisão celebrar outros 7 dias, celebraram outros 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, levantou para entregar à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. E os príncipes levantaram para entregar à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. E regozijaram-se toda a congregação de Judá e os sacerdotes e os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, coisa semelhante não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes, os levitas, se levantaram e abençoaram o povo, e a voz dele foi ouvida, porque a oração dele chegou até a santa habitação dele, até ao céu.